Olá, eu sou o professor Miranda, orientador físico da Prefeitura Municipal de Esportes de Araraquara, e hoje eu vou tratar do tema coronavírus e saúde. O mundo vive uma pandemia, quase 200 milhões de pessoas contaminadas, 4 milhões de pessoas já morreram, o que equivale a 2% do total de contaminados. Em números de porcentagem pode parecer pequeno, mas em valores absolutos é um número enorme, devastador. Sem falar na tristeza e desamparo dos amigos e parentes dessas pessoas que foram vitimadas. Apesar de lamentar, como qualquer ser humano, essa situação que está nos envolvendo, eu gostaria de parar, pensar e tentar buscar uma solução, algo que seja realmente prático para as nossas vidas. Voltando aos números e às porcentagens, alguém já te explicou por que 2% dos contaminados morreu? Por que 98% sobreviveu? Alguém já te explicou? Você já ouviu em algum lugar alguém falando sobre isso? Será que foi sorte ou azar? Sorte daqueles que viveram, dos 98% que viveram, e azar daqueles que morreram, desses 2%? Eu, sinceramente, acredito que não. Então, o que foi que aconteceu? Continuando com os números. 2% dos contaminados morreu. 4 milhões de pessoas. Além dos idosos, a grande parcela dos que morreram foram pessoas que apresentavam quadros de comorbidade, ou seja, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, obesidade crônica, além de outras. Tanto é que no período da vacinação, essas pessoas tiveram prioridade, o que não poderia ser diferente, pois elas realmente foram as mais afetadas. E por que os idosos e as pessoas com doenças crônicas foram as mais afetadas? Essas pessoas com um baixo nível de saúde, um baixo nível de resistência e imunidade, já têm uma luta pessoal contra a própria doença. Então, seus exércitos imunológicos já estão comprometidos com a doença que vivem. E quando esse vírus chega, ele é mais um agressor que o organismo tem que combater, e nesse momento ele já se encontra enfraquecido. Então, de certa forma, é muito mais difícil para essas pessoas não se contaminarem, ou pior ainda, dessas pessoas terminarem morrendo por causa do vírus. Resumindo, doenças crônicas ou comorbidades, tanto em jovens, pessoas maduras ou idosos, debilitam o organismo dessa pessoa e tornam a pessoa mais vulnerável a qualquer tipo de vírus ou bactéria, inclusive o coronavírus. Eu sei que nesse momento alguém que está me ouvindo pode dizer o seguinte: mas eu fiquei sabendo de pessoas que morreram, que não tinham comorbidades, que eram jovens e acabaram morrendo também por causa dessa doença. Então, com todo respeito à sua dúvida, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse tema. Para uma pessoa ser diagnosticada com uma doença crônica ou comorbidade, como o próprio nome já diz, doença crônica, essa doença já deve estar instalada há algum tempo no organismo da pessoa. Ela já deve sofrer com essa doença há algum tempo. Será que as pessoas não diagnosticadas com comorbidade, elas tinham uma boa saúde realmente? Elas estavam com seus exércitos
imunológicos fortes? Ou será que elas já caminhavam para um estado de comorbidade de alguma forma? Por outro lado, nós sabemos que uma pessoa saudável também pode morrer num acidente de carro, de bicicleta. Ela pode tropeçar, bater a cabeça, pode estar jogando futebol e de repente num choque com a grade acaba morrendo. E ela pode morrer também se num determinado momento de sua vida, por algum motivo, ela se encontra fragilizada na sua saúde e aí vem uma bactéria ou um vírus. Mas isso é uma exceção. E a exceção só confirma a regra. Então, aqui nesses 2% de pessoas que morreram, nós vamos ter um grande número de pessoas com comorbidade, pessoas que caminhavam para ter doenças e talvez pessoas saudáveis, que naquele momento de suas vidas tiveram um azar de estar fragilizados por qualquer motivo e acabaram contraindo o vírus e vieram a óbito. E as pessoas que morreram por estar fragilizadas, por estarem doentes, por estarem com algum tipo de comorbidade, elas têm alguma culpa nisso? Eu te garanto que não. Eu sei que a grande maioria das pessoas está vivendo num padrão cultural onde os maus hábitos predominam, onde a má alimentação, a falta de atividade física, o desregramento no sono, na comida, nas bebidas, nos remédios, favorece com que ela vá perdendo a saúde. Então ninguém é culpado por esse estado. O que eu me proponho a dizer agora para você é que nós temos que fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo e promover mudanças. Lembra-se que eu perguntei por que 2% das pessoas morrem por causa do coronavírus? Se você já tinha visto, ouvido alguém explicar sobre isso? Lembra-se que eu perguntei? A resposta é não. Você não ouviu, nem viu ninguém falando sobre isso. Por quê? Porque a perspectiva é outra. As pessoas querem fazer como sempre fizeram. As pessoas querem remediar. E por isso, os remédios, as drogas, as vacinas. E é claro que neste momento, isso é o necessário. E se a gente pensasse além desse momento, e talvez até antes desse momento, será que a gente não podia ter um outro tipo de pensamento, senão aquele de remediar? Será que nós não poderíamos prevenir? Será que nós não poderíamos construir um estado de coisas onde as pessoas tivessem mais saúde? Nós já tivemos quase 1 ano e meio de pandemia. Pouco se ouviu falar de saúde. Pouco se ouviu falar de mudança de hábitos. Então eu acho que é necessário que culturalmente a gente mude o nosso estilo de vida, que a gente mude as nossas crenças, que a gente possa, ao invés de estar precisando sempre de um salva-vidas que pule no rio para nos salvar, que a gente tenha engenheiros construindo pontes para que a gente não precise mais ficar atravessando esse rio de forma desesperada. Então, eu acredito em construir consciência, construir ideias, crenças diferentes daquelas que temos hoje, para que quando uma nova pandemia ou qualquer tipo de adversidade nos encontrar, nos encontre mais fortes. Eu pensei em gravar esse vídeo medindo minhas palavras para não criar nenhum tipo de polêmica. Eu estou aqui como educador físico tentando trazer uma ideia que eu acho necessária, que eu acho que deve balizar as nossas vidas
as nossas crenças e que a gente possa, de alguma forma, estar mais forte, mais unidos e mais atentos às adversidades que possam nos atingir. Então eu agradeço muito vocês terem me ouvido e espero que essa mensagem encontre um espaço nos seus corações e nas suas mentes. Muito obrigado, estejam com Deus.